Sacrifício. Quando pensamos em Deus, em religião, logo pensamos em algo que precisa ser feito, uma obrigação, algo que é um sacrifício. Quando lemos as orientações de Deus, a coisa é diferente. Deus vai nos dizer no livro de Oséias que Ele deseja misericórdia no lugar de simples sacrifício, que Ele deseja conhecimento no lugar dos holocaustos. A gente pensa que Deus precisa de presente, que Ele precisa ganhar alguma coisa, que é necessário dar algo que o eterno precise. Romanos 12 nos ensina que o sacrifício que precisa ser entregue é a minha vida, é o meu coração, é a mim mesmo. Então hoje, pegue-se a si mesmo, coloque-se no altar, entregue-se com um coração amoroso a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Olá, família BNU! Hoje nós vamos começar mais uma celebração. Vem celebrar com a gente! Senhor, Tu és bom, Tu
Bom dia, família IBNU. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E dessa vez para agradecer mais uma vez a graça do nosso Senhor. Finalmente hoje, depois de 6 meses de luta, eu posso me dizer curada. Eu estou curada do meu câncer. E foi um período de muita turbulência, muitas provações, muitas coisas aconteceram, eu fui internada, enfim, aconteceram muitas coisas. Mas hoje em dia eu sou grata, inclusive pela doença, pois no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa turbulência, Deus mais uma vez me segurou nas mãos, na verdade me carregou no colo e me ensinou muita coisa. Perante essas provações, foi o período onde eu me senti mais amada pelas pessoas, cuidada e principalmente eu consegui conhecer o amor de Cristo. Eu consegui sentir naquele hospital, enquanto eu estava internada, como Ele estava cuidando de mim, como Ele nunca me abandonou. E isso para mim tem um valor assim, não se paga com dinheiro algum. Então hoje, graças a Deus curada, agora só tendo que fazer acompanhamento, mas curada, eu consigo olhar para trás e ver que até mesmo as coisas ruins da vida têm um propósito. E o propósito de Deus foi mais uma vez me puxar pela orelha e falar que, olha, eu tô com você. E Ele tá sempre com a gente, né? A gente nem precisa passar, né? Espero que ninguém precise passar pelas provações que eu passei. Mas eu te digo, se você tá passando por provações, fique em paz, porque Deus conosco é a melhor retribuição, digamos assim, é o melhor presente. Então, apesar de tudo o que possa estar acontecendo com você, saiba que vale a pena. Vale a pena quando a gente está com Cristo, quando a gente está com Deus, porque é o melhor sentimento do mundo. E hoje eu quero agradecer, compartilhar com vocês toda essa conquista e todo esse amor que eu pude sentir nos braços do Senhor. E é isso, vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada por mais uma vez o Senhor não esquecer de mim. Obrigada pelas provações, obrigada pelos ensinamentos, pois eles me fizeram chegar mais perto do Senhor e conhecer a Tua face. Eu pude descobrir um Cristo que nunca me abandonou e que sempre esteve ao meu lado, me acompanhando, me carregando no colo. Obrigada por ter me dado forças quando eu estava sem. Obrigada por ter botado pessoas tão especiais no meu caminho, pela família IBNU que me sustentou, me deu amor, carinho, forças para seguir. Obrigada pela minha família, que me fez ter forças para continuar por eles. Obrigada pelo Senhor existir e estar olhando por mim a cada passo que eu dou. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida daqueles que necessitam de Ti. Que eles possam ver a Tua mão, o Teu olhar por eles, assim como eu vi e senti na minha vida. Obrigada, Senhor, por todo o Seu amor, por ser esse Deus tão maravilhoso. Eu Te agradeço do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, família IBNU. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim.
Este é o momento de nós agradecermos a Deus pelas suas maravilhas, pelos seus feitos, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Com certeza todos nós temos muitos motivos para agradecer, porque até nos mínimos detalhes nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Então eu te convido a orar, e uma oração que não é para nós fazermos um pedido, mas para nós agradecermos ao Senhor. Pai, como é bom saber que nós somos teus filhos, teu povo escolhido, que a tua bênção está sobre as nossas vidas, que o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós queremos entregar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, e que tudo que nós fizermos seja em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, pelo teu amor tão grande, pelo teu cuidado, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado forças, tem nos direcionado, tem nos sustentado. E esse é motivo de nós hoje, estes são motivos de nós agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigada, Pai. Recebe a nossa gratidão como adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Yeah. Yeah. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebra com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclama, regozijai-vos e cantai louvores. Aclama, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito
sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo que alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Make people happy. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode
Vamos prestar atenção agora naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, orientar a nossa vida, trazer a reflexão adequada para entender os caminhos de Deus para a nossa realidade a partir das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos pensar sobre adoração. A nossa reflexão vai estar voltada para o tema adoração. Não tem explicação. Como é que é? É exatamente isso. Vamos ver o que está envolvido nisso a partir de uma história assim bastante fascinante, para muita gente até mesmo controvertida e de certa forma desafiante, quando nós vemos a famosa história que aparece em Gênesis capítulo 22, falando sobre o sacrifício de Abraão em relação ao seu filho Isaque. Então, Gênesis capítulo 22, vamos ver o texto bíblico que vai nos dar uma compreensão do agir de Deus que nos leva a uma devolutiva em relação ao Senhor que se traduz em adoração. O que temos lá? Diz o texto. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Essa história, de fato, ela é intrigante, chama a atenção de maneira única. Primeiro porque nós vamos ver algo aqui absolutamente inusitado e inesperado. Vamos lá. Quando nós lemos a Bíblia, quando vemos o Deus Criador, que até mesmo coloca, o ser humano feito à sua imagem e semelhança, no Gênesis 9:6, por exemplo, a proibição absoluta de qualquer coisa que venha se aproximar do homicídio.
e a própria lei divina punia severamente qualquer pessoa que desrespeitasse a vida do próximo, é absolutamente impensável imaginar uma coisa como essa, que o próprio Deus vai pedir para o seu servo, chamado por Deus, com quem ele está em aliança, para que ele viesse a sacrificar o seu filho. E ainda mais Isaac, da maneira como o texto bíblico nos conta a história completa. Como assim? O que é que está acontecendo? Para a gente entender esse cenário, é importante compreender em que contexto e ambiente Abraão é desafiado nesse texto de Gênesis 22. Nós estamos no mundo antigo do crescente fértil da região do Oriente Próximo, onde a prática de sacrifícios humanos para agradar a divindade, ou pelo menos para lidar com uma relação de culpa e medo diante da divindade, era uma coisa comum. E é importante ressaltar que Abraão mesmo e a sua família antes não conheciam o Deus único, o Deus verdadeiro, conforme o próprio relato bíblico destacado em Josué capítulo 24, verso 2. Então, essa realidade estava presente naquele ambiente. Portanto, quando a gente entende esse contexto, as pessoas viviam uma vida muito mais difícil do que nós temos, eles estavam à mercê das intempéries e entendiam que a fertilidade, a continuidade da vida dependia dos deuses. Então, em qualquer momento, quando a coisa ficasse difícil, eles recorriam a sacrifícios e chegavam ao ponto de fazer sacrifícios humanos para aplacar a divindade. Então, quando a gente lê esse texto e vê essa história, a princípio ela parece muito estranha. Mas dentro desse ambiente, contexto, como a gente percebe onde é que a história vai terminar, a gente descobre que, na verdade, esse texto está dizendo para a gente que esse Deus único, esse Deus verdadeiro, esse Deus de aliança, é um Deus que, sim, pede e solicita àqueles que estão em parceria, em aliança com Ele, que tenham uma devoção total, que tenham uma entrega total. No entanto, essa entrega, de modo algum, se define como um sacrifício humano, tanto é que, como nós lemos aqui em Gênesis 22, na hora do acontecimento, Deus interrompe e o sacrifício não acontece. Então, nós vemos que, de uma maneira assim indireta, de uma maneira contextual, nós temos a rejeição da ideia de sacrifício humano, que era um conceito não questionado naquele ambiente do antigo Oriente Próximo. Mas certamente você está perguntando, olha, tudo bem, eu estou até entendendo isso, mas é muito estranho, como assim? Será que o Deus criador do universo, dos céus e da terra, Senhor do tempo e do espaço, da história, precisa de animais serem mortos para resolver os dilemas morais e espirituais dos seres humanos? Isso não é muito estranho? Então, para entender o que acontece aqui, é necessário a gente perceber que tipo de sociedade e de vida que nós temos aqui. O ambiente que a gente percebe na descrição da chamada história patriarcal, e que é muito clara na própria vida de Abraão, é um ambiente que a gente consegue perceber nitidamente que é chamado um tipo de vida nômade pastoril. Abraão, assim como os outros semelhantes a ele naquela ocasião, eles viviam a partir do sustento que vinha dos seus rebanhos, que são praticamente rebanhos de cabras e ovelhas, então caprinos e ovinos. E essa população, que vive nessas áreas semidesérticas, semiáridas ou até mesmo desérticas, leva os seus rebanhos ali e eles não têm uma facilidade de ter uma vida com uma abundância de vegetais ou uma série de alimentos disponíveis, então eles se alimentam, sim, principalmente de carne e de leite que vem do rebanho caprino e ovino. Então,
eles matam esses animais e comem esses animais com frequência. Não é que eles têm uma vida diferente, de repente eles falam, vamos entregar um animal, vamos fazer um sacrifício cruento aqui para dedicar para a divindade. Não. A única coisa que eles podem oferecer, né, para um visitante, para alguém da família, para a própria realidade interna da casa, ou melhor, da tenda, né? Ou para Deus, é o único presente que eles podem oferecer, que são os animais dedicados e que servem de alimento para eles. Então, quando a gente entende esse ambiente social, cultural, antropológico antigo, a gente começa a perceber em que contexto é esse. Ou seja, ele só pode oferecer como símbolo de gratidão, como presente dedicado a Deus, a única coisa que eles tinham. Por isso essa realidade de sacrifício é tão pertinente a esse mundo. Mas, voltando para o texto, a coisa fica assim muito mais, digamos assim, assustadora quando a gente percebe o que é que está acontecendo. Então veja lá, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Na verdade, tinha lhe dado uma ordem para que ele saísse da sua situação estável lá em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, ali onde nasceu a antiga civilização a Suméria, acadiana, e Abraão então vai para a terra de Canaã. E quando Deus faz esse chamado a Abraão, Deus promete para ele, olha, você vai ser abençoado, você vai receber bênção, você vai ter uma grande descendência e você vai herdar uma terra que eu darei a você e aos seus descendentes. E a coisa parece complicar, porque Abraão não parece ter recebido grande bênção, a terra está ocupada, ele vai enfrentar desafios, vai ter até que fugir de uma fome para o Egito, e também a gente vai ver que a descendência parece não chegar. Depois de muito tempo, quando, né, nasce o filho da promessa, veja, demorou 25 anos desde que Deus fez a primeira promessa a Abraão até que nós tivéssemos o nascimento de Isaac. Aliás, o capítulo anterior menciona e celebra esse nascimento. E agora o que vai acontecer? Deus diz, olha, Abraão, você faz favor de levantar cedo, pegar o caminho na direção do monte que eu vou mostrar para você, e lá você leve o seu filho único, palavra hebraica Yahid, e ofereça em sacrifício a mim. É interessante que, quando a gente olha isso, o texto inclusive é explícito. Aqui a gente precisa ver que um culto desse tipo, né, uma cerimônia cultica dessa, é um elemento aqui que a gente tem um perfil litúrgico, a gente tem um elemento ligado à adoração. Tanto é que quando Abraão está se preparando, indo para lá, ele disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, versículo 5, voltaremos. Então a coisa, ela é um tanto quanto inusitada e inesperada, porque depois de que Deus fez tudo que fez, até que nascesse Isaac, e a gente nem sabe qual é a idade que Isaac tem aqui, o hebraico chama Isaac de Naar, uma palavra que está traduzida adequadamente por rapaz, mas pode ser um menino de 12 anos e pode ser alguém de quase 30 anos, né? Provavelmente Isaac deve ter entre 12 e 15 anos, aqui pelo que a gente pode perceber do texto, mas ele está entendendo tudo o que está acontecendo. E chama atenção o que aparece nessa história, porque Deus pede isso e pede que ele sacrifique o filho que demorou tanto tempo e é o filho da promessa. Ou seja, o pedido divino para qualquer pessoa parece absolutamente absurdo e incompreensível. Parece que, de fato, a adoração não tem explicação. E diante desse cenário, a gente então fica pensando, mas espera aí, tudo bem, eu entendi, né? Quer dizer que sacrifício humano não tem nenhuma razão de ser, Deus pede uma relação de entrega total da nossa parte, mas a pergunta é,
por que Deus quis ensinar essa lição de entrega total e, ao mesmo tempo, de rejeição dos antigos sacrifícios humanos comuns no ambiente, na região. Por que ele teve que ensinar dessa maneira? Parece que ele quis trazer, assim, uma espécie de lição muito difícil. O que chama a atenção quando a gente lê o texto é o fato de Abraão fazer tudo direitinho sem questionar e perguntar nada. Não é interessante? Olha, quando a gente lê um pouquinho antes da história, Deus, por exemplo, fala para Abraão que a situação de Sodoma e Gomorra chegou a tal ponto que não tem mais jeito, Deus haveria então de lançar o juízo sobre essas cidades. Imediatamente Abraão começou a dizer: como assim, Senhor? Por acaso não fará a justiça, o juiz de toda a terra? E ele começa a argumentar com Deus. Isso é muito nítido quando a gente lê o capítulo 18. Agora, Deus faz esse pedido tão inusitado, tão inesperado e aparentemente tão conflitante com tudo que a gente poderia imaginar. E é curioso que Abraão fica em silêncio. Abraão não reage. Abraão não diz: Senhor, mas... Porque pensa bem, né? Era para Abraão falar: mas Senhor, tem certeza? É isso mesmo? Mas o Senhor não deu o Isaac? Mas como assim? É o Isaac mesmo que o Senhor está pedindo? Então a coisa, ela se torna de fato um ambiente de tensão e de angústia profunda. E o mais curioso é que a narrativa bíblica vai ampliando essa situação, ao ponto de que, quando a gente lê o texto, o próprio Isaac começa a dizer, né? Escuta, meu pai, né? E o texto é forte, toda hora você vê meu pai, meu filho, meu pai, meu filho. E ele diz: olha, aqui tá tudo certo, né? Eu estou vendo aqui o fogo, aqui tem a lenha, mas ele pergunta: onde está o cordeiro? E é interessante porque Abraão vai dar uma resposta, né? Dizendo: olha, Jeová Jireh, que a gente conhece essa frase, né? Que quer dizer o Senhor, né? O Eterno, haverá de prover, ele haverá de providenciar o cordeiro. Uma resposta que a gente assim segura no coração quando lê o texto, diante da tensão que existe nessa conversa, nesse diálogo difícil entre pai e filho. Aliás, o texto bíblico chama atenção porque no verso 8, por exemplo, quando Abraão fala isso, o texto diz literalmente: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, vírgula, meu filho. É interessante isso porque é assim que a gente pontua. Mas o texto original hebraico não tem uma pontuação definida. Então, ele poderia dizer: ó, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, vírgula, meu filho, ou o cordeiro para o holocausto, dois pontos, meu filho. Já indicando, né, essa santa ambiguidade no texto, apontando na direção para onde o texto vai, que o filho vai ser sacrificado. Que coisa surpreendente esse texto, como ele chama a nossa atenção e a gente começa a pensar: por que isso? O que acontece aqui? Esse texto é tão significativo, ele é tão forte, que é um dos textos que foi fundamental para o desenvolvimento da história da filosofia a partir da experiência ocidental que se espalhou no mundo todo. O famoso estudioso, o iniciador da corrente existencialista, o existencialista cristão Søren Ab Kierkegaard, o famoso Kierkegaard dinamarquês, estudioso profundo que viveu de 1813 a 1855. Kierkegaard, ele leu exatamente esse texto e escreveu, né, um famoso texto que marcou a história da filosofia, chamado Temor e Tremor. E quando ele fala sobre isso, ele vai ampliar o conceito de angústia e parte por uma análise da realidade tão diferente da sua época, do seu mundo, já que ele enfrentava uma época muito influenciada por um filósofo muito conhecido chamado Hegel, que entendia que tudo que tinha a ver com a fé estava tão assim quadradinho e facilmente compreensível do ponto de vista da razão, e Kierkegaard vai dizer: não é bem assim. Esse grande filósofo que influenciou o pensamento contemporâneo até chegar aos nossos dias, ele disse: olha, interessante,
Existe um tipo de pessoa que faz as coisas na vida assim porque acha legal, acha gostoso e vive a vida de maneira meio que infantil. Ele chamou esse tipo de pessoa alguém que está no estágio estético da vida. Depois ele disse, ó, a pessoa chega num ponto que ele diz, não, peraí, a vida não pode ser feita simplesmente porque a pessoa gosta ou se sente bem dessa ou daquela maneira. Não, ele começa a entender que a realidade tem princípios, então ele se organiza a partir de uma referência ética. Então existe o certo, existe o errado, a gente anda por aqui, não por lá. Aí Kierkegaard diz, no entanto, o estágio, digamos assim, ligado à espiritualidade, o estágio que tem a ver com a fé, que ele chamou do homem religioso, nesse caso, a relação com Deus se dá num nível que vai além da experiência ética e ultrapassa essa realidade. E nesse sentido ele chama atenção para a fé como uma espécie de grande direcionamento do ser na direção de Deus, completamente fundamentada não na expectativa da razão, e ele aponta para essa realidade como um dos elementos fundamentais para entender a relação com Deus a partir desse texto. E o que a gente entende disso? Que, de fato, a realidade da angústia ela é fundamental para que a pessoa caminhe numa direção de verdadeira adoração. Como assim? Como é que é essa história? Que quando a gente pensa em liturgia, em culto, em adoração, você já percebeu como tudo isso é muito programado? As pessoas, quando seguem a sua jornada religiosa, uma grande parte delas simplesmente faz alguma coisa. Por quê? É porque a tradição diz que é assim. A tradição sempre fez as coisas desse jeito, então, ó, se todo mundo sempre fez assim, eu vou fazer também. Ou ela segue, não necessariamente uma coisa ligada à tradição, mas ela é refém do contexto social à sua volta e das regras que lhe são impostas. Então ele diz, consequentemente, essa experiência de fé, ela de alguma forma é ilegítima. É uma experiência de fé que não é, de fato, uma expressão real da pessoa que está nessa ação de adoração. Então, Kierkegaard vai dizer que a angústia estabelece um caminho onde a pessoa entra numa espécie de desespero profundo para reconhecer a sua limitação, a sua fragilidade, né? E se desespera pela sua fragilidade porque não pode ter o domínio e o poder que só pertence a Deus, e essa fragilização abre um caminho para uma espécie de verdadeira adoração. Consequentemente, a gente vai ver, né, que esse elemento da angústia é primordial nesse caminhar com Deus. E não é interessante que na Bíblia a gente vai ver tantas vezes como Deus não só permite situações de adversidade e sofrimento, não só Deus parece não querer interferir para impedir essas situações difíceis na nossa vida, mas, muito mais do que isso, Deus vai e age de modo a provocar situações desafiantes que vão ser razão de ser de angústia profunda, que vão trabalhar na direção de um refinamento da nossa realidade de culto, de adoração, de relação profunda com Deus. E esse caminho a gente começa a perceber aqui na realidade, na experiência de Abraão, em Gênesis capítulo 22. Assim, a angústia é fundamental para que a pessoa caminhe na direção de uma autenticidade de adoração, algo que tem a ver com a sua escolha real, uma manifestação profunda, legítima, genuína de uma relação com Deus que não está amarrada pelos elementos externos, sociais ou de regulação. Nesse sentido, então, não é que necessariamente essa relação se torna uma relação antiética.
ela é ligada à transgressão, mas é que ela está num estágio diferenciado que ultrapassa essa realidade. E aí é interessante a gente observar isso, porque isso abre um caminho para a gente para entender algo fundamental na nossa experiência com o Criador e também Redentor. Essa experiência vai mostrar para a gente que o conteúdo da fé, em grande parte, transcende a racionalidade. E isso é fundamental por quê? Porque muita gente, quando vai tentar se relacionar com Deus, na verdade, tenta submeter toda a realidade da fé, toda a sua espiritualidade, toda a sua caminhada, a partir de uma suposta submissão a Deus que, na verdade, envolve, às vezes até inconscientemente, uma espécie de controle da fé, no sentido em que ela está bem assim dominada pelas referências da razão, subordinadas, no fim das contas, ao que o indivíduo deseja, e é uma espécie de manipulação daquilo que envolve a fé. A gente vai ver que muito do caminho da história da religião vai nessa direção. Por isso, o que nós vamos começar a perceber aqui no texto é essa coisa de mistério, algo completamente impensável, algo que tira todos os mecanismos possíveis de controle da situação. Então veja lá, diante do desafio proposto por Deus, Abraão agora não tem como entender muito bem o que Deus está pedindo. Abraão não tem como colocar aquilo que ele está ouvindo de Deus com o conhecimento anterior que ele tem a respeito disso. Abraão não tem como entender o que vai ser o futuro de Isaac, ao mesmo tempo, e como é que isso tem a ver com aquilo que Deus disse antes. Então, todo o sistema possível de dominar a situação para organizar a vida, como a gente faz, né? A gente aprende os princípios, as orientações, a palavra divina, e depois a gente tenta organizar isso de uma maneira que a gente racionalmente entra num processo de controle que, aliás, é interessante, talvez seja a razão tão clara porque tanta gente no ambiente religioso, inclusive cristão evangélico, tem uma espécie de ansiedade intensa, uma espécie de quase que neurose a partir de um suposto conhecimento da vontade divina, querer dominar e controlar a si mesmo e as outras pessoas. Tudo isso é esvaziado na relação com Deus, nessa história tão fascinante da exigência divina diante de Abraão. Então a pergunta, o que resta nessa história? Uma coisa extraordinária chamada confiança em Deus. Se eu sei quem é o Senhor, conheço seu poder, a sua mão bondosa, a sua misericórdia, eu vou confiar plenamente. Nesse sentido, a adoração se reveste não só de uma angústia que é superada por uma relação de autenticidade e genuinidade diante de Deus, mas mais do que isso, ela se reveste de uma relação de total dependência de Deus, de confiança absoluta, como uma criança atravessando um túnel escuro, pegando na mão do pai, confiante de que, apesar dele não poder ver nada, apesar dele não poder entender alguma coisa, ele sabe exatamente para onde o pai o está levando. E isso no texto é chamado de teste, de prova. Abraão é colocado à prova. E a prova é muito clara no texto que é uma prova de fé. Ou seja, não é uma prova de boas obras, não é uma prova de grande virtude, não é uma prova de índole pragmática que Deus disse, olha, Abraão, hoje você vai ter que falar a meu respeito para 10 edomitas no caminho. Não tem, né, essa coisa assim que a gente gosta tanto, quantitativa, para medir o nível da nossa espiritualidade. Não. O pedido de Deus é de confiança total, absoluta, para que Abraão demonstre o seu nível de confiança, de verdadeira fé e de dependência em relação a Deus. Agora, a pergunta que a gente faz é
como é que, vamos falar sério, né? Olha lá, como é que Abraão trabalhou isso na sua cabeça? O texto de Gênesis 22 até não vai entrar muito nesse detalhe, mas é interessante a gente ver o quê? Que quando a gente lê Hebreus, que relembra dessa história, e relembra de uma maneira muito especial, falando assim do grande poder da fé na história da vida de uma série de pessoas, né? É interessante porque, olha só, Hebreus 11, a partir do verso 17, que também tem aí um ressoar do que a gente vê no relato de Paulo em Romanos capítulo 4. Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão, atenção, levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau! Que é isso? Que coisa impressionante! Então, dentro do horizonte de percepção de Abraão, a sua confiança em Deus chegou a tal ponto que ele disse: olha, ainda que Deus peça a vida do meu filho, ele vai trazer ele de volta. E nesse sentido, do ponto de vista da fé, Isaque ressuscita dentre os mortos. Então isso é extremamente impressionante e marca para a gente uma maneira extraordinária de como se define o agir divino no eixo da história, naquilo que tem a ver com a questão da redenção. E nisso a gente vai agora ver algo absolutamente impressionante de conexão com aquilo que temos em Abraão, com aquilo que vai aparecer no contexto do Novo Testamento. Quando a gente lê a história direitinho, e a gente vê que Abraão está ali a ponto de sacrificar o próprio filho, é impressionante que na hora que ele vai executar, o anjo do Senhor, e olha, presta atenção, por isso que uma boa tradução bíblica presta atenção nisso e vê que o anjo do Senhor está com letra maiúscula. Isso quer dizer que não é um ser angelical mandado por Deus, é uma teofania. É o anjo que é o próprio Senhor. E alguns dizem até que essa teofania no Antigo Testamento pode ser muito bem vista como uma cristofania. Então, quando o anjo impede e diz: olha, agora eu sei que você teme a Deus e isso está mais do que comprovado, portanto você não me negou o teu único filho, você me mostrou a sua fé absolutamente inabalável, e então, de fato, eu o abençoarei de maneira especial porque você passou nesse teste que é um teste de confiança, de fé e de dependência de Deus. E aí é interessante que na hora que vai ter o desfecho, o que aparece? Aparece, curiosamente, um carneiro ali. O carneiro que estava num arbusto preso pelos chifres, e então duas coisas vão chamar a atenção. Primeiro, que é a primeira vez em toda a narrativa bíblica que a gente vai ver um sacrifício de substituição. Quer dizer, antes da própria lei. Quando a gente vai ler a narrativa detalhada, que temos a partir do Êxodo, que aparece com mais expressividade a partir de Levítico, como é que aconteciam os sacrifícios, que tem esse tom substitutivo. A gente tem o famoso Yom Kippur, o dia da purificação, o dia mais importante do ano, do ponto de vista da questão da redenção. A gente tem aqui essa história de que, em vez de Isaque morrer, o carneiro vai morrer em seu lugar. Isso abre para a gente uma porta que vai construir toda essa história de redenção que vai desembocar no Novo Testamento. Mas é interessante que a gente olhando assim, estamos olhando, vamos dizer, os bichinhos de longe, Então não parece que estamos falando de coisas diferentes, mas lembre-se de que o que aparece antes é onde está o
cordeiro? Essa foi a pergunta do Isaac. E lá na frente aparece carneiro. Cordeiro não é carneiro. Ou será que o cordeiro cresceu, né, e ficou mais velho aqui, agora já virou carneiro? Não é o caso. Então, o fato de serem usadas duas palavras distintas, isso tem um caminho aberto no texto que vai chamar a atenção, porque lá na frente, quando nós vamos ver a descrição, né, de sacrifício, e você tem um foco muito nítido no valor do cordeiro, até nós temos cordeiro na Páscoa, você tem cordeiro no sacrifício, e quando chega a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até mesmo nas descrições triunfantes, por exemplo, do Apocalipse, quando a gente lê Apocalipse 4, 5, nós vamos ver que Jesus é o Cordeiro, é o leão e o Cordeiro. Então é muito interessante que o Cordeiro aparece na história, mas ele efetivamente não é sacrificado aqui, mas vai acontecer essa história do Cordeiro no desenvolvimento da revelação e da redenção, até que a gente chegue na palavra específica de Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante demais, porque Isaac também é chamado daquele filho único, porque ele é o filho da promessa. A palavra hebraica, a palavra Yahid, que tem esse sentido de único. Quando foram traduzir isso para o grego, na antiga versão da Bíblia, que é a Septuaginta, traduziram o termo por monogenes. Essa palavra monogenes é a palavra usada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, tanto amou o mundo, que ele deu o seu Filho único, monogenes, para que todo aquele que nele crê, que tenha essa fé, tenha essa confiança plena de redenção, venha a ter a vida eterna. Que coisa impressionante e fascinante, que traz para a gente uma percepção extraordinária do que é verdadeira adoração, que tem a ver com essa confiança plena e com a segurança de redenção. Portanto, a gente começa a perceber que a história de Abraão e Isaac não é uma história só limitada àquele ambiente. Ela é uma introdução, uma espécie, vamos dizer assim, de vestíbulo num caminho maior que vai desembocar na história extraordinária de Cristo Jesus, e isso ilumina para a gente o que significa de fato o caminho da salvação. Ninguém chega a Deus, ninguém adora de verdade, ninguém tem uma atitude realmente que a gente pode chamar genuína, simplesmente porque faz parte de uma tradição, simplesmente porque está repetindo o que o ambiente à volta simplesmente coloca diante da sua vida, mas através de uma experiência que muitas vezes se manifesta como angústia profunda, angústia por causa da sua finitude, por causa dos seus pecados, por causa da sua fragilidade em todos os aspectos. Quando isso se revela plenamente diante de nós, e a gente descobre que as nossas obras, que a nossa tradição religiosa, que o nosso jeito de tentar, vamos dizer, negociar com Deus, ou apresentar as nossas credenciais, ou até mesmo ser dominado pelo medo e fazer sacrifícios absurdos em relação a qualquer proposta religiosa, essa coisa esquisita que leva as pessoas a terem depressão, ansiedade, se machucarem, se odiarem, é meio paralelo desses sacrifícios humanos horríveis. Tudo isso se dissolve através da experiência plena de confiança no Deus que é todo-poderoso, que é absolutamente bondoso e que nos convida para uma relação de dependência, fé absoluta. E isso se desdobra de maneira ainda mais poderosa quando a gente descobre que se Abraão não sacrificou Isaac, se Abraão passou por esse momento de prova tão difícil e tão desafiante, no Novo Testamento, é impressionante,
na mesma localidade, ali em Jerusalém. Enquanto Abraão teve, que inclusive andar muito até chegar no lugar, se fala de um caminho de 3 dias, algo que poderia chegar a 90 quilômetros, até que ele chegasse no lugar do Monte Moriá, que depois é o lugar onde o templo vai ser construído, conforme a informação de 2 Crônicas 3:1. Quando Abraão faz isso, ali, de frente para esse lugar, foi o lugar onde Jesus passou pelo sofrimento, pela sua angústia, pelo seu teste maior, ao ponto dele dizer ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. E nesse sofrimento tão profundo e de total dependência e confiança completa no Pai, diferente do que acontece com Isaac. No caso do pai, o seu filho sim foi sacrificado. E esse caminho tão incompreensível, tão inusitado, como assim o Senhor do universo, dos céus, precisaria sacrificar o seu filho num sacrifício cruento para o perdão do meu pecado? Que coisa que parece não ter sentido, mas na dimensão da realidade do Senhor, Criador e Redentor da história, essa é a história de amor mais impressionante feita na nossa direção para que o nosso coração se volte para Deus em total genuinidade, no recebimento dessa fé, através de um arrependimento, de uma confiança plena para o perdão dos pecados e para desfrutar de um relacionamento diferenciado, único, extraordinário com Deus, que não só faz toda a diferença na nossa vida aqui, mas nos garante a vida eterna e nos liberta de verdade para a verdadeira adoração. Então, como a gente pode ver, adoração não é mera liturgia. Adoração não é repetição de tradição. Adoração não é pisar no quadrado para fazer tudo aquilo que está proposto. Adoração é o caminho legítimo e genuíno do coração que desistiu das suas forças, da sua autossuficiência, do seu poder e colocou toda a sua esperança em Deus a ponto de entregar a sua vida de maneira completa, definitiva e absoluta. Por isso que quando a gente força isso para caber na nossa pequena e limitada razão, a gente descobre que a adoração não tem explicação. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que você entre nessa sintonia com o Senhor que amou você de maneira absolutamente incompreensível através do que Ele fez em Cristo Jesus. Amém. A IBNU tem desenvolvido um curso bíblico em parceria com os nossos projetos missionários, dessa vez em especial no Paraguai, chamado Instituto Bíblico Alto do Paraná, o IBAP. Nós temos um semestre já de aulas concluído e vamos iniciar agora em agosto, setembro, outubro e novembro os próximos 4 módulos que serão dados lá. Nesse mês de agosto nós já temos um módulo que vai ser ministrado pela Suzy, depois nós temos outros professores e se estende até o primeiro semestre de 2024, onde encerramos essa primeira turma. Então nós convidamos você a orar por esse projeto e também, se você puder nos ajudar, tanto com recursos, também doando milhas, né? Nós temos professores que precisam se deslocar até o Paraguai para dar essas aulas. São aulas intensivas que vão da sexta-feira à noite até o sábado à noite. Então, se você puder apoiar doando milhas ou até recursos para esse curso, nós te convidamos a fazer parte disso e que Deus abençoe os nossos irmãos ali no Paraguai. O projeto Lucas 21 visa compartilhar o amor de Deus através da promoção de saúde e do apoio humanitário e também de palestras educacionais em comunidades que precisam desse tipo de apoio. Nós já fizemos atendimentos em parceria com nossos projetos no Paraguai, no Piauí, Moçambique e aqui em São Paulo também. Temos promovido cursos de amamentação, de primeiros socorros, saúde da mulher
também ensinando um pouco sobre como ter uma alimentação saudável, conversando um pouquinho sobre hipertensão, diabetes, cuidados com o nosso coração. E nisso tudo, sempre compartilhando como Deus, Ele cuida de nós e Ele é realmente o dono da nossa vida, dono da nossa saúde, dono de tudo que existe no mundo. Nosso objetivo é seguir o exemplo de Lucas, que foi nosso querido médico citado lá na Bíblia, mas hoje, no século XXI, nos nossos dias, o que nós podemos fazer. E nós queremos poder falar como eles falavam lá naquela época. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Nós temos realmente visto coisas extraordinárias. Convido você que gosta da área da saúde, gosta dessa parte de atendimento em saúde, a estar participando também. Muitos dos participantes são profissionais em saúde, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, mas não necessariamente você precisa ser alguém que tem uma formação na saúde, porque a gente precisa de todo um apoio logístico, organizacional, com as medicações e organizando tudo. Então eu te convido a estar conversando com um de nós, estar participando e podemos fazer ainda muitas coisas e ainda veremos coisas extraordinárias acontecendo. Amém! Aleluia! Finalmente chegou o momento quando nós vamos iniciar as nossas celebrações no nosso lugar. Neste domingo, agora, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, nós teremos a nossa última celebração que vai ocorrer ali presencialmente no Transamérica Berrini. A partir do terceiro domingo de agosto, nós começaremos as nossas celebrações ali na rua Tianguá 25, perto do aeroporto de Congonhas, e você é convidado. E, aliás, um desafio para todo mundo que é membro da IBNU, para todos que são parceiros, há uma necessidade significativa de contribuições, de ofertas, de investimento para que a gente vença esse desafio de transição e tenha um espaço diferenciado para multiplicar o reino de Deus. Então, toda contribuição que Deus colocar no seu coração, toda oferta, tudo aquilo vai ser extremamente importante para que a gente continue a ampliar o reino de Deus, como fazemos tanto presencialmente com as dezenas de projetos apoiados em São Paulo, no Brasil e no mundo, e também através dos nossos caminhos digitais. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor, agora no nosso lugar. Vamos estudar a Bíblia juntos? Você sabe, é tão importante a gente ter uma base fundamentada, profunda, daquilo que a gente crê. E a gente está com um curso muito legal de Gálatas e também de Neemias, de quarta e quinta-feira às 19 horas. Então vem estudar com a gente. Queremos agradecer a sua participação na celebração online da IBNU. A IBNU tem feito todos os domingos uma celebração
focada no ensino da palavra, com momentos de adoração, também momentos de testemunho e oportunidades de você contribuir com o reino. E te dou mais uma oportunidade agora. Divulgue esse conteúdo, espalhe nas suas redes sociais para os seus amigos, através dos seus contatos no WhatsApp. Pegue aqui o link da celebração no YouTube, distribua. Também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ativando o sininho para receber as notificações, e também nas nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook, onde nós postamos muitas coisas referentes às atividades da IBNU, os projetos missionários e como você pode contribuir sendo um agente ativo do Reino de Deus. Então, Deus o abençoe. Semana que vem, às 9h30, estamos aqui de novo. Do teu grande amor, de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, aos nossos corações. Só Ele pode devolver a vida aos nossos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele.